Boa noite, Santa Cruz do Caparibe. Nesta noite, nós iremos conversar com o vereador de primeiro mandato, Adilson Vitorino. Como a gente vem fazendo ao longo dos últimos dias, nós temos visitado o mandato de cada vereador, conhecendo um pouco mais da sua trajetória ao longo desse primeiro semestre. E nesse momento, eu gostaria de dar as boas-vindas ao vereador Adilson e, desde já, agradecer por sua presença. Olá, Antônio. Um prazer enorme estar participando desse podcast hoje, ali na tribuna, uma iniciativa muito importante dessa legislatura. Sem dúvida alguma, vai ser um prazer enorme responder você e esclarecer, passar um pouco mais da nossa trajetória política e de vida dos últimos anos aqui em Santa Cruz do Caparibe. Vereador, o senhor foi eleito dentro da polarização que existe a nível nacional e não foi diferente na esfera municipal. O vereador eleito dentro dessa polarização, 6 meses depois, se mantém nela ou é um vereador que já está mais, digamos assim, aberto aos vários segmentos políticos que temos hoje aqui na Câmara? Antônio, a polarização ela é importante, ela não deixa de ser importante, ela não pode ser prejudicial, mas ela é importante para definirmos o lado que cada pessoa tem. Eu continuo dentro dessa polarização, só que de uma forma muito propositiva. Eu entendo que a polarização é importante, mas o que importa, na verdade, são as pautas municipais. Eu continuo defendendo as minhas bandeiras, nas quais eu me elegi, certo? Eu continuo defendendo as bandeiras de Deus, Pátria, Família, Liberdade, a bandeira do presidente Bolsonaro, a questão da liberdade do nosso país, da liberdade de imprensa, da liberdade de posicionamento. Esses são os meus posicionamentos que são inegociáveis. Mas hoje a gente está voltado para uma pauta totalmente municipal. Eu entendo que a pauta nacional é importante, ela é importante nós engajarmos nela, mas a pauta municipal deve ser a prioridade de cada vereador, até porque a gente não vai conseguir resolver as questões da esfera nacional. Então, a nossa prioridade, sem dúvida alguma, deve ser, de fato, priorizar as demandas que o povo de Santa Cruz de Caparibe nos passam todos os dias. Eu sou um vereador que estuda nas ruas todos os dias, conversando com o povo, conversando com a população, e nos passam demandas de requerimentos, de ofícios, e isso a gente tem feito. A gente participa da política nacional, sim, acompanha ela, sim, mas a nossa prioridade hoje é a política municipal para que nós possamos avançar com o nosso município dentro do nosso mandato. Acredito que as perspectivas que o senhor tinha sobre o Legislativo, ela tenha sofrido alguma alteração estando presente aqui no Poder Legislativo. Essa diferença já é possível? O Adilson candidato já é diferente do Adilson vereador? Só com esse primeiro semestre de atividades parlamentares? Ela muda bastante a nossa percepção. Uma coisa é quando a gente está fora da política, fora dessa casa, e quando a gente chega aqui, a gente tem uma responsabilidade muito maior. É totalmente diferente, a gente é outra dimensão. A gente está ali como militante, como um cabo eleitoral, como um cidadão comum, e quando a gente chega aqui dentro, nós entendemos que a responsabilidade vai além daquilo que nós imaginávamos. É muito maior. Então, nesses 6 meses, de fato, como eu disse, as minhas bandeiras, meus posicionamentos continuam os mesmos, porém, a forma de ver a política, ela acaba mudando um pouco, porque quando você chega aqui dentro, você tem a responsabilidade de um mandato, de uma tribuna, de uma caneta. Então, sem dúvida alguma, para quem chega aqui, ela muda algumas visões políticas que nós temos, mas sem perder, de fato, aquilo que nós acreditamos e defendemos. O senhor é o autor de 123 matérias legislativas que foram protocoladas pelo seu gabinete no SAPL. Dentre elas, existem 82 requerimentos. Esses requerimentos foram frutos justamente dessas suas atividades fora da Câmara? É um feedback que o senhor tem da população? Como é que a gente poderia explicar essa produção? Pois Antônio. Como eu falei, a gente está na rua todos os dias ouvindo as pessoas nos procuram no gabinete, mandam WhatsApp, falam no Instagram, e esses requerimentos são frutos justamente de ouvir as pessoas. Um vereador que ele fica apenas no gabinete, ou que ele não está na rua, não está próximo à população, dificilmente ele vai conseguir produzir algo que tenha peso, que tenha de fato significância ou relevância na vida das pessoas. Porque o requerimento do vereador, ele é baseado nas dores da população. Então, quando a gente vai de fato para a rua e nós ouvimos as pessoas, nós entendemos o que é que elas precisam, elas passam para a gente e a gente desse pontapé inicial, aí vem os ofícios, os requerimentos, os projetos de lei, é justamente ouvindo as pessoas, porque a gente não vai criar nada da nossa cabeça. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que eu produzo no meu gabinete é justamente fruto daquilo que as pessoas passam para mim. Não é algo que eu acordei de manhã e disse eu vou fazer isso hoje na Câmara, de forma alguma. A gente está na rua ouvindo as pessoas e isso é o que nos motiva a criar requerimentos, proposições de lei, ofícios, enfim.
esse, de fato, deve ser o papel do vereador, que ele é o representante do povo. Ele não pode sair criando situações para o município. Ele não pode sair, chegar no gabinete e fazer requerimentos sem fundamentação alguma. Ele tem que, de fato, ouvir as pessoas para que, ouvindo as pessoas, ele dê origem ao seu trabalho diariamente aqui nessa casa. Dentre essas 123 matérias, o senhor tem um projeto de lei de emenda à lei orgânica do município que trata justamente do acesso, da garantia do acesso de fiscalização do parlamentar. Por que se deu a origem desse projeto? Antônio, no início do meu mandato, muitas pessoas acompanharam, nós tivemos um pequeno entrave ali na Central de Feiras, na qual eu e o deputado estadual Abimael Santos fomos impedidos de adentrar na Central de Feiras. E eu entendo que isso não cabe a um secretário, a um prefeito, ou a quem quer que seja, impedir o parlamentar fazer o seu trabalho. Porque nós fomos eleitos para justamente fiscalizar, legislar, enfim, estar fazendo cobranças, porque as pessoas nos fazem essas cobranças. Então, a partir do momento que um parlamentar ele fica impedido de fazer o seu papel de fiscalizador, de legislador, e isso, de fato, interfere em seu mandato, interfere nessa casa também, tendo em vista que nós somos poderes independentes. Existe o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, nós somos um poder nessa casa. Eu sou um poder. Eu tenho um poder dentro do município de legislador e de fiscalizador. Então, a emenda à lei é justamente isso, para que seja garantido, de fato, o papel do vereador, independentemente de quem seja, se seja situação ou se seja oposição. Hoje, por exemplo, eu estou no campo da oposição, mas hoje quem está na situação, futuramente também pode ir para o campo da situação, da oposição. Então, a ideia da emenda da lei é justamente essa, para que, de fato, o vereador, independentemente do lado que ele esteja hoje ou no futuro, ele possa, de fato, exercer o seu mandato. Porque quando ele exerce o seu mandato, ele, de fato, está representando as pessoas que o elegeram para fiscalizar, legislar e representar as pessoas do nosso município. Nessa perspectiva que o senhor coloca, que é um vereador de oposição, antes mesmo do projeto de resolução, perdão, o projeto de lei ordinária do Executivo 20, que tratava da contratação de crédito junto à Caixa para construção do novo hospital, do matadouro, das vias expressas e do canal, o senhor já solicitava que esse projeto viesse à casa, mesmo sendo um vereador de oposição. O senhor colocaria como uma visão distinta, o senhor saberia ser oposição na bancada, mas quando tem que zelar pelo bem da população e ser de uma esfera de situação, o senhor também atuaria nela? Sem dúvida alguma, Antônio. Esse é o papel do vereador também. Ouvir as pessoas, ouvir as demandas das pessoas e, principalmente, ver o que o nosso município precisa. A gente, nos últimos anos, regrediu em Santa Cruz de Caparibe. Eu me orgulho sempre em dizer que eu nasci em Santa Cruz de Caparibe, nasci lá no Hospital Souza Aragão. E aí, isso no ano de 1990. Nasci aqui em Santa Cruz de Caparibe. A minha filha nasceu em 2012. Ela teve que nascer em Campina Grande, porque aqui a gente não tem um hospital, não tem maternidade. Então a gente está regredindo. E eu entendo que o meio mais rápido, o meio mais eficiente de nós podermos avançar na saúde do nosso município, avançar na mobilidade do nosso município, tendo em vista ali a Via Expressa, que eu moro ali no São Jorge, e a gente vê o transtorno todos os dias, que a gente precisa se locomover aqui para vir para a Câmara, para vir para o trabalho, para vir para onde for. A gente que passa aqui na Birideda, na Manuel Monteiro da Paixão, a gente sabe de fato a dificuldade daquela via e precisa ser requalificada. A gente hoje não tem um matadouro, a gente tem um centro que está abandonado de fato e que precisa de uma revitalização por inteiro, principalmente ali naquela Avenida Jatobá, na 13 de maio, que está de fato há tantos anos precisando de uma visão do poder público. Então eu entendo que o empréstimo do Finisa era o meio mais rápido e a forma mais prática que esses projetos saíssem do papel. Essa casa, eu como vereador, fiz o meu papel de ser favorável ao empréstimo justamente por entender que nós precisamos dar uma resposta à população. A gente não pode ficar empurrando com a barriga uma maternidade, um matadouro, a cobertura do canal, a via expressa. Nós não podemos mais empurrar com a barriga. Agora, essa casa, eu como vereador fiz o meu papel, agora iremos cobrar do prefeito para que essas ações saiam do papel o quanto antes. Essa casa, eu, como vereador, fiz o meu papel. Agora, cabe ao prefeito fazer as licitações, contratar as empresas para que esses projetos saiam do papel e que cheguem, de fato, na ponta. A minha preocupação hoje não é em relação ao empréstimo do Finisa, porque eu entendo, e foi mostrado nessa casa, que o município tem como marcar com essa responsabilidade. O meu compromisso agora, muito maior, é cobrar, de fato, que o Poder Executivo tire essas ações, tire essas promessas do papel e coloque na rua. Que essas ações, que esses projetos
chegue de fato na vida das pessoas, que está lá na ponta, que está lá no Santo Agostinho e precisa vir aqui para você trabalhar e tem que sair de casa às vezes 20, 30 minutos mais cedo, em uma via pequena, porque a gente tem um gargalo aqui na Bilhudeda horrível ali perto da Escola Dinâmica. Para cruzar a PS-160. A gente precisa, de fato, pensar nos marchantes do município que tem que toda semana, encarecendo, inclusive, o seu custo do abatimento do animal, mandando para o brejo. A gente tem que pensar também que a gente hoje tem uma UPA que funciona como uma rodoviária que só serve para transportar pessoas para outros hospitais. E a gente não está cumprindo nosso papel como cidade, como poder executivo e legislativo. A gente tem, de fato, um compromisso com as pessoas. Então, a minha ideia de votar em relação ao empréstimo do Finisa é justamente isso, para que essas ações saiam do papel e que possam impactar de forma benéfica na vida das pessoas. Paralelo às matérias, o senhor também é membro, salvo me engano, secretário da Comissão de Legislação e Justiça. Essa outra vertente foi nova para o senhor? Como é que o senhor vivencia ela? É nova porque quando a gente, como eu falei antes, quando a gente está ali nos bastidores da política, quando a gente é apenas um eleitor e não tem um mandato, a gente não se apega muito na questão das comissões, né? A gente vê apenas o plenário, vê as discussões no meio da imprensa, ver os requerimentos que os vereadores aprovam, enfim. Mas a questão de comissão, de fato, é algo novo para mim, sabe? E estar como secretário da Comissão de Legislação é uma grande responsabilidade, e aí a gente está fazendo isso com o melhor desempenho possível, sempre ali cumprindo nossas obrigações, participando das comissões. Tem também a Secretaria de Segurança também dessa casa, que eu faço parte também. Então, a gente tem, de fato, vencido os desafios. Não é fácil, mas a gente tem se capacitado, tem estudado, para que nós possamos, de fato, entregar o melhor mandato às pessoas. Que nós possamos entregar, de fato, um mandato na expectativa que as pessoas têm tido dessa casa. Eu entendo que essa casa, ela deu uma renovada bacana, a casa está funcionando bem, a gente sente isso na rua, e as pessoas têm uma expectativa muito grande dessa legislatura. E eu entendo, estando com as pessoas na rua, até na imprensa também local da nossa cidade, a gente tem acompanhado que a imprensa, o povo, principalmente o povo, tem aprovado o mandato dos vereadores, o meu mandato também, e isso para mim tem sido muito gratificante, porque a gente está, de fato, comprometido com excelência em fazer políticas públicas para o povo. Vereador, o senhor também é autor do projeto de lei que busca a regularização, se assim eu pudesse chamar, do programa Muralha Digital. E essa sua proposta, ela já tem, digamos assim, alguns pensamentos divergentes de colegas parlamentares do senhor. Como nós poderíamos explicar esse projeto para a população que nos escuta nesse momento? Antônio, pessoal, de fato nós temos esse projeto para regulamentação da muralha digital. Eu entendo muito que é um programa de extrema importância do município, certo? É um programa que, de fato, ele tem surtido resultados para as pessoas, para o povo do nosso município, porém, ele hoje não está regulamentado como forma de lei. Ele foi criado pelo ex-prefeito Fábio Aragão, mas ele não está regulamentado dentro do município. Então a ideia é justamente essa, que nós possamos regulamentar a muralha digital para que ele possa ter investimentos, ele possa estar registrado dentro do município como um projeto de fato de lei. Porque hoje ele existe apenas, vamos dizer assim, de boca. Ele não está regulamentado 100%. Ele existe, a gente entende que não vai criar nenhum tipo de custo para o município, porque como é um projeto que já vem em execução há algum tempo, funcionando do município e funcionando muito bem, a gente apenas quer regulamentar para que ele seja de fato reconhecido pelo município, por essa Casa de Lei também, que ele fique de fato registrado para a nossa cidade, porque é um programa de extrema importância. A gente vê os resultados que ele dá no município, inclusive o programa Muralha Digital, ele tem parceria, inclusive, com a PRF hoje. Então, nós precisamos, de fato, ter esse programa registrado para que nós possamos dar garantia a quem opera esse programa do Muralha Digital e para que nós possamos também ter, de fato, algo palpável, que daqui a pouco não venha outra pessoa querer mudar algo que já existe. Então, se já existe, ele apenas precisa ser regulamentado para que nós possamos dar, de fato, uma resposta à população, dizer, o programa Muralha Digital, ele funciona e hoje ele está registrado como um projeto de lei para o município, para que daqui a pouco não venha alguém querer mudar algo que já existe e onerar o município, ou querer criar, como a gente diz, querer reinventar a roda. Então, não tem como reinventar o que já existe, então a gente só precisa apenas regulamentar o programa Muralha Digital. Isso é uma proposta minha aqui nessa casa, que em breve deve estar entrando em discussão na volta do recesso aqui nos trabalhos dessa casa.
Um outro projeto seu também é o 028, outro projeto de lei ordinária, que ele trata da implantação de câmaras de monitoramento, digamos assim, de acompanhamento do dia a dia das unidades escolares aqui do município. Decorre muito do que aconteceu no ano passado com relação a aqueles atentados dentro de algumas escolas. De fato, Antônio, é um programa também que eu entendo que vai levar muita segurança, muita tranquilidade para os alunos, para os pais, porque hoje a gente não tem, de fato, um monitoramento por vídeo dentro das salas de aula. Então, a gente quer, de fato, ter esse monitoramento para que nós possamos dar mais segurança aos pais, aos professores. A gente sabe da questão que muitos professores hoje sofrem ameaça de alunos. A gente sabe que, às vezes, o ambiente escolar, às vezes, passa uma certa insegurança para professores, para diretores das escolas também. Então, a ideia é justamente essa, que seja monitorado os alunos e também os professores para que nós possamos, de fato, ter ali uma certa qualidade a mais de segurança, para que os pais possam ficar respaldados, para que os alunos fiquem respaldados, os professores no seu ambiente de trabalho também fiquem respaldados por lei, porque imagine só, às vezes pode acontecer uma agressão dentro de uma sala de aula com o professor, como a gente sabe que já aconteceu, você acabou de falar também de registrar, tivemos atentados aí por todo o Brasil ano passado, algo que criou um pânico nos pais, nos professores, por não saber o que é que se passava ali na cabeça de alguns alunos. A gente sabe que hoje a gente tem um problema gigante em questão de saúde mental da grande população brasileira hoje. Santa Cruz não é diferente. Então, a gente quer, de fato, ter esse monitoramento para que nós possamos ter resguardado qualquer tipo de ação contra professores e também contra alunos dentro do nosso município. Então, é mais um projeto nosso que, se Deus quiser, vai entrar na pauta dessa casa para que nós possamos discutir e que essas câmaras sejam implementadas dentro das escolas do nosso município. Saindo um pouco do âmbito de matérias legislativas e vindo para a tribuna. Nós estamos tratando aqui do além da tribuna, mas enquanto o senhor esteve, digamos assim, utilizando a tribuna, algumas colocações suas, elas foram de imediatas enfrentadas pelos demais colegas e a gente chegou a ter momentos em que as suas declarações em redes sociais pontuaram a fala dos colegas vereadores na tribuna ao longo desse primeiro semestre. Foi o primeiro momento que o senhor, estando no plenário, viu que as suas palavras tinham um peso e que elas acabariam, de algum momento, se colocando contra o senhor? Como o senhor viu aquele primeiro momento onde as suas considerações foram enfrentadas? O Antônio, como eu falei, de fato, nós tínhamos um compromisso muito maior quando chegamos aqui nessa casa, certo? Mas tudo o que eu falei na tribuna, em momento algum, eu vou deixar de dizer ou vou me arrepender do que eu falei, de forma alguma. O que eu falei está falado, está registrado e são convicções minhas. Mas aí o que acontece é o seguinte, a gente acaba ponderando, certo, algumas coisas que a gente gostaria de falar, mas a gente tem o peso do mandato nas costas. E aí a gente pensa antes de falar aquilo que nós gostaríamos de falar, porque a gente entende que o que nós falamos aqui ele tem uma amplificação muito grande dentro do município, dentro do estado e até a nível nacional também. Inclusive, teve uma situação aqui nessa casa que eu falei em relação ao senador Humberto Costa, na qual estou sendo processado pela minha fala aqui na tribuna dessa casa. Então, as nossas falas aqui ela tem uma repercussão até a nível nacional, porque a gente vive em uma cidade que ela tem uma representatividade enorme, a gente vive em uma cidade que ela vive política e que ela está inserida no cenário nacional e estadual também. Então, um vereador de mandato em Santa Cruz de Capibaribe, ele tem uma responsabilidade muito grande em suas falas, em suas atitudes, no seu modo de se comportar na rua. Então, de fato, ele está representando ali não apenas... Eu tive 847 votos. Ele não representa 847 votos. Ele representa todo o município de Santa Cruz de Capibaribe. Então, as falas, as ações, as atitudes, ela tem um peso muito grande quando a gente está no mandato de vereador aqui no nosso município e também em todo o município. Ser vereador é, de fato, ser um representante das pessoas e as pessoas nos enxergam como um representante delas, por isso que acreditou em votar na gente, e aí a gente tem que se policiar, tem que ver o que é que vai falar, ver como é que vai agir em determinados momentos, para que nós não perdemos a mão do mandato e, às vezes, ao invés de estar fazendo um mandato propositivo, passar um mandato todinho durante 4 anos, apenas fazendo polêmicas, buscando cliques em redes sociais, e não é isso que eu quero. Eu quero terminar o meu mandato daqui a 4 anos, se Deus quiser, com muita ação para o município, com recurso para o município, buscar emendas com deputados, para que nós possamos entregar um mandato propositivo, um mandato que, de fato, mudou a vida das pessoas. Esse é o meu objetivo aqui nessa casa.
O que algumas pessoas não sabem é que justamente naquele dia, né, que saiu a matéria que noticiava essa questão do processo, né, o senhor encontrou com o senador, encontramos com o senador na ida para Brasília. Acho que naquele momento foi a cordialidade, né, que o senhor cumprimentou dentro da aeronave e ali o senhor chegou a repensar um pouquinho nas palavras que foram ditas ou talvez não dizer daquela forma, porque como o senhor bem colocou, né, a gente às vezes não imagina que Santa Cruz chegue a Brasília tão rápido e ao mesmo tempo nós estamos tão em contato com Brasília através do contato com os parlamentares, com os deputados. Não, Antônio, em momento nenhum eu pensei em me retratar daquilo que eu falei, certo? Em momento nenhum, porque eu não falei nenhuma inverdade, certo? Não falei nenhuma inverdade, porque na época, quando eu falei, a minha fala foi basicamente essa. Se o presidente Bolsonaro... porque o presidente Bolsonaro não merece um título de cidadão santacruzense, sendo que o senador Humberto Costa, na época que ele recebeu, ele era investigado por corrupção, na época que ele recebeu o título de cidadão. Hoje, os processos estão todos arquivados, e foi isso que eu falei aqui nessa tribuna, mas na época ele era investigado, de fato, por corrupção. E aí, em momento algum, faltei com a verdade, ou repensei na minha fala. De forma alguma, a minha fala está registrada, foi falado, e em momento nenhum eu vou tirar a minha fala daquilo que eu acredito, que eu defendo. Foi uma fala, de fato, um pouco forte, mas que em momento algum eu faltei com a verdade. Então, eu cumprimentei o senador naquele voo que nós estávamos indo para Brasília, cumprimentei sem problema algum, porque a gente tem que se respeitar, tem que ter a cordialidade, tem que, de fato, manter o respeito com outros poderes, mas as convicções, ela não pode estar voltando atrás. A gente não pode acreditar numa coisa hoje e amanhã desacreditar naquilo que a gente falou, ou por conta de algum tipo de pressão externa, a gente venha recuar. Não, o que foi falado, e está falado, registrado. Em outros momentos a gente pode repensar a forma de falar, mas o que eu falei até agora nessa tribuna, nessa casa, em momento algum, nenhuma das minhas falas, em nenhum momento das participações minhas na tribuna, eu me arrependo de algo que eu falei ou de alguma atitude que eu tive. Tem um outro projeto, inclusive quando a gente fala assim de título de cidadania, que é o proposto pela mesa diretora agora no finalzinho desse primeiro semestre, que limita a 5 títulos de cidadania por ano para cada vereador. E o senhor, ao propor o título para o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, nesse segundo semestre, onde a gente vai discutir essa matéria mais ampla, o senhor se coloca a favor, o senhor se coloca contra? Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler o projeto e as considerações que ele faz para que fiquemos em 5 títulos por vereador. Antônio, eu acho que isso vai ser uma discussão muito importante nessa casa, porque, particularmente, eu acho que a gente vai sentar com os vereadores como um todo e discutir isso, porque eu acho que não faz muito sentido, porque quando a gente entrega um título de cidadão santacruzense, independente do número de pessoas que a gente faz essas indicações, eu acho que as pessoas merecem, de fato, receber e estão recebendo por merecimento, por reconhecimento. Porque, às vezes, eu conheço uma pessoa que faça uma indicação do título de cidadão santacruzense, mas outro vereador não conhece a história daquela mesma pessoa que eu estou indicando. Então, limitar, eu acho que não é interessante, para essa casa, mas acho que a gente vai sentar com os colegas aqui na volta do recesso, e aí vamos discutir, sem dúvida alguma, essa questão da limitação. Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada ainda, porém eu não acho que seja interessante a gente limitar, porque quando a gente limita, a gente não pode estar voltando atrás, estar recuando de ações que a gente toma. Então tem que ser muito bem pensado, tem que sentar com todos os vereadores e discutir de fato se é interessante para a casa essa forma de limitar em 5 títulos cidadãos santacruzenses por ano. Vereador, nós dialogamos sobre algumas questões delicadas, mas eu acredito que ao longo destes 6 meses também tenham tido momentos importantes, significativos, que para o senhor marcaram esse primeiro semestre. Nós poderíamos delimitar qual seria esse momento marcante, esse primeiro momento? Antônio, todos os momentos nessa casa que a gente vem para reunião, como eu falei anteriormente, a gente vem aqui para mudar a vida das pessoas. E todos os momentos que nós participamos de discussões, de votações aqui, justamente, todos são marcantes para mim, porque você tem, por exemplo, no início do ano, a gente já conseguiu aprovar nessa casa o aumento dos professores, nós conseguimos também aumentar o risco de vida do auxílio do risco de vida para os guardas municipais, nós tivemos a aprovação do Finisa, tantos projetos que nós tivemos aqui nessa casa para melhorar a vida das pessoas. Então, todos eles, para mim, são de extrema importância, porque cada votação que a gente fez aqui, e na sua grande maioria foi por uma votação unânime, a gente mudou a vida das pessoas, a gente, de alguma forma, está colaborando para que a vida do santacruzense ela tenha mais qualidade. Então, todos os momentos, para mim, de toda votação, elas são pensadas, são discutidas com o pessoal do meu gabinete, com meus assessores, para que nós possamos, de fato, dar um voto muito consciente, dar um voto que, de fato, a gente possa impactar na vida do povo de Santa Cruz de Capibaribe. Então, para mim,
todo momento aqui nessa casa é importante, é algo que eu me propus a fazer de fato, vindo para essa casa. Eu abri mão do meu trabalho, certo? Abri mão da minha empresa para me dedicar de forma exclusiva a essa casa. Então, para mim, todos os dias que eu saio da minha casa e venho para a Câmara dos Vereadores, é um momento muito, muito importante para mim, porque são momentos que eu projetei a minha vida para isso e que hoje estão sendo realizados esses momentos. Então, são momentos muito gratificantes e não tem um específico. Na verdade, todos são importantes para mim, porque, como eu falei, a gente está aqui mudando a vida das pessoas e o mais importante ainda é que nesses primeiros 6 meses as pessoas têm sentido essa mudança na vida delas aqui em nossa cidade. O senhor está numa bancada, como bem pontuou, de oposição com 5 vereadores e de frente nós temos uma bancada de situação com 12. Para o vereador Adilson, como é que ele se comporta diante da necessidade do voto dos seus pares para os projetos que são de sua autoria? O senhor tem sido fraterno? Como é que tem sido esse seu dia a dia com os demais colegas, de modo especial com os de oposição? O Antônio, tem sido muito tranquilo. A gente tem um diálogo muito, muito bom nessa casa. Eu acredito que a gente tem um ambiente muito tranquilo. Você aqui nessa casa tem percebido isso. A gente tem um ambiente muito tranquilo com os 16 vereadores, né? Tanto da situação quanto da oposição. Tem sido esses primeiros 6 meses muito tranquilo. A gente não tem tido nenhuma divergência, um embate muito mais caloroso. A gente tem, de fato, dialogado, a gente apresenta o projeto, apresenta o requerimento e aí depois discute com os vereadores. Existem situações também que já aconteceu nessa casa, de eu ver uma situação e passar para algum vereador de situação, digo, rapaz, vamos resolver isso aqui. Quando você resolve isso aqui, você não está atendendo o pedido apenas de vereador. Você está, de fato, atendendo o pedido das pessoas e, principalmente, melhorando a vida delas. Então, o diálogo é o passo inicial para fazer a boa política. E isso tem tido com as duas bancadas, tanto é que, se você for ver a maioria dos projetos que foram aprovados nesse primeiro semestre, foi justamente quase todos de forma por unanimidade. Então, a gente, de fato, tem tido uma boa conversa, a gente tem dialogado com o presidente, com a mesa diretora dessa casa e, principalmente, com os vereadores da bancada de situação. É um diálogo muito tranquilo, porque a gente entendeu, tanto a situação quanto a oposição, entendeu que quando a gente apresenta qualquer proposição nessa casa, é justamente para mudar a vida das pessoas. Então, quando a gente apresenta um projeto, a gente dialoga com os colegas aqui e, de fato, tem sido respondido de uma forma muito tranquila e grande parte dos meus requerimentos foram aprovados, meus projetos de lei estão em discussão, alguns já foram aprovados também e tem sido de uma forma muito, muito gratificante ter aqui 16 amigos vereadores, como um todo, independentemente do lado político, para dialogar e fazer, de fato... Vereador, destes 6 meses, o senhor teve aí as 123 matérias protocoladas, teve a participação nas comissões, nas reuniões, esteve em Brasília, né, na Marcha em Defesa dos Municípios, participou das arenas temáticas, esteve em contato com os demais parlamentares de sua base, tanto aqui no Estado como na Federação. O que o senhor destacaria como já uma ação concreta destes seus primeiros 6 meses de mandato? Antônio, de fato, foi uma experiência muito boa esses 6 meses, indo a Brasília também, mas já tendo em Brasília, antes da marcha, inclusive, para falar com o Coronel Meira sobre a questão de umas viaturas para o nosso município, certo? Ele conseguiu algumas viaturas, juntamente com a União, e, inclusive, fui pedir a ele essas viaturas para Santa Cruz do Capibaribe, juntamente com as pistolas tasers, que hoje a Guarda não tem aqui em nosso município. E aí, de pronto, ele já destinou quase R$500 mil, certo? Nesses 6 meses para Santa Cruz do Capibaribe, através da minha proposição, da minha ida a Brasília, certo? E aí a gente já conseguiu R$500 mil, quase R$500 mil, com o deputado federal Coronel Meira, que inclusive recebeu um comunicado do Ministério da Justiça, na qual a Prefeitura de Santa Cruz já mandou toda a padronização das viaturas, porque elas já vão vir de Brasília para Santa Cruz, padronizadas, todas prontas para rodar dentro do nosso município. E as armas também, consegui mais R$200 mil com o deputado Abel Santos para a Guarda Municipal, para que nós possamos comprar mais armas para a Guarda Municipal. A gente entende que a Guarda Municipal ela tem feito um excelente trabalho dentro do nosso município, um trabalho, de fato, de polícia em nossa cidade, atuando muitas vezes, até mais do que a Polícia Militar, que às vezes tem um efetivo limitado dentro do nosso município e também atende outros municípios que não são Santa Cruz de Capibaribe. Então, a Guarda ela tem sido muito efetiva, tem sido muito enérgica nos seus trabalhos aqui no nosso município e tem dado muito resultado. A gente acabou de sair do São João agora, que a gente viu um trabalho da Guarda
Guarda Municipal com excelência enorme. A gente não teve praticamente incidentes dentro do São João da Moda, um São João gigante aqui na nossa cidade, e que foi feito de forma muito tranquila. Então, graças à Guarda Municipal, tem feito um bom trabalho dentro da nossa cidade, e aí nada mais justo do que nós irmos a Brasília e na Alep, em Recife, buscar recursos para o nosso município e investir justamente naquilo que está dando um bom resultado para o nosso município, que a Guarda Municipal é uma das minhas bandeiras políticas também, a questão da segurança pública. Então, para mim, nesses 6 meses, a gente já começar o ano com praticamente aí R$700 mil de investimento para a Guarda Municipal em nosso município, para mim, é um avanço muito grande, e apenas o início do nosso mandato, a gente com certeza vai buscar muito mais para a Guarda, para a saúde, para a educação, para diversas áreas dentro do nosso município. O nosso compromisso é trabalhar. Eu não sou vereador de apenas uma bandeira, mas eu sou um vereador que vai trabalhar de fato para todo mundo, para todas as áreas políticas de Santa Cruz de Caparibe, para que nós possamos entregar de fato qualidade para as pessoas, qualidade para os servidores da Guarda, para os professores, para os médicos, para os enfermeiros. Então, o nosso compromisso é trabalhar por uma Santa Cruz melhor, por uma Santa Cruz que ela possa avançar a cada dia. Quando a gente estava iniciando o podcast aqui nos bastidores, né, o senhor mencionou que continua sendo o vereador que defende Deus, a pátria e a família. E agora, olhando para a câmera 2, que a gente intitulou ela de Os Olhos de Santa Cruz, eu queria que o senhor respondesse para lá o que é que a população de Santa Cruz de Caparibe pode esperar do seu mandato pelos próximos 3 anos e meio. Antônio, o povo de Santa Cruz de Caparibe pode esperar, de fato, um vereador muito atuante. Um vereador atuante como tenho sido, que tenham feito ações independentes, que tenham feito ações que a gente tem conversado com as pessoas e tem surtido resultados, tem surtido efeitos. Então, pelos próximos 3 anos e meio, a gente vai trabalhar muito. Pode ter certeza disso, que quem votou em mim, quem não votou em mim na última eleição, 2024, vai, com certeza, usufruir do trabalho desse vereador. É um compromisso que eu tenho com você, é um compromisso que eu tenho com Santa Cruz de Caparibe, com o povo da nossa cidade e da nossa região. A gente sabe que Santa Cruz é uma cidade-mãe que acolhe muita gente. Então, sem dúvida alguma, todo mundo que passar por Santa Cruz de Caparibe pelos próximos 3 anos e meio vai sentir o mandato do vereador Adilson, vai sentir, de fato, as nossas proposições sendo efetivadas, vai sentir, de fato, a boa política chegar em suas vidas, porque esse é o meu compromisso, é trabalhar para as pessoas, é trabalhar pela nossa cidade e, como eu disse, principalmente, para que nós possamos atender aquelas pessoas que mais precisam das políticas públicas de um município como Santa Cruz de Caparibe. Então, conta comigo, os próximos 3 anos e meio vai ser de muito trabalho, trabalho e trabalho. Gostaria de agradecer imensamente, vereador, a sua participação aqui no podcast. Pronto, quiser, sim, pode certo. falar. Antônio, obrigado, é um prazer enorme participar com você, a gente bater esse papo aqui nessa casa, então é muito gratificante. Espero que nós possamos ter outros bate-papos nesses próximos 3 anos e meio, para que nós possamos chegar mais perto da população e levar, de fato, o nosso trabalho para quem às vezes acompanha ou não nos acompanha. Então é importante essa conversa aqui, para que as pessoas saibam que o vereador, ele vai além do gabinete, ele vai além de uma tribuna. É o vereador, de fato, que tem um compromisso com a cidade, ele está perto do povo e, sem dúvida alguma, esse vereador sou eu, o vereador Adilson, que está na rua, pegando na mão das pessoas, conversando com as pessoas e, principalmente, ouvindo suas demandas, para que as suas demandas elas virem projetos de lei, virem requerimentos, virem ofícios, para que você possa ter uma vida cada vez melhor aqui na nossa cidade. Gostaria de agradecer também a você que esteve conosco aqui acompanhando esse podcast Além da Tribuna. Nós retornamos amanhã, na sexta-feira, no nosso mesmo horário, às 19 horas. A todos vocês, nosso muito obrigado e até amanhã.